Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu venho falar sobre um armamento soviético pouco conhecido aqui no ocidente, que apesar de ter sido criado para majoritariamente controlar rebeliões e protestos, nos últimos 50 anos é considerada a espingarda fabricada em série mais poderosa do planeta no que se refere ao seu calibre. O material de hoje vai falar sobre a espingarda soviética Karabin Specialny Dvatsat 3, mundialmente mais conhecida como KS-23. Além de conhecerem as origens da arma, vocês vão ver as suas características, incluindo o seu calibre absurdamente alto e também os seus modelos variantes. Depois de aprenderem mais sobre essa arma, vocês vão entender que, para os soviéticos, o conceito de controlar rebeliões pode ser algo bem mais severo do que a gente imagina. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje vem do ano de 1971, na União Soviética, quando o Ministério do Interior resolveu que precisaria ter no arsenal das suas equipes uma arma que fosse útil na repressão de rebeliões em presídios e protestos nas ruas que se tornassem violentos. Para isso, era preciso um equipamento que disparasse cartuchos letais e menos letais, sendo uma espingarda a opção mais adequada para essa função. Definido o tipo de arma a ser adotada, o Instituto Central de Pesquisa Científica para Engenharia de Máquinas de Precisão, conhecido pela sigla TSNI-Tokmash, foi acionado, e ao longo dos anos seguintes, uma série de protótipos foram criados e testados exaustivamente, mas nunca tinham o desempenho exigido pelo Ministério. Até que em 1975, o Instituto apresentou um projeto inusitado, mas que aparentemente atendia exatamente aos parâmetros solicitados. Essa arma foi batizada como KS-23. Eu digo que o projeto era inusitado porque, com o objetivo de baratear e simplificar o processo de produção da espingarda, o Instituto Central entendeu que seria uma ideia viável reaproveitar os canos dos canhões automáticos antiaéreos 2A7 que foram reprovados nos testes de qualidade. Esses canhões normalmente seriam instalados na artilharia autopropulsada ZSU-23-4 Shilka, que aliás usava 4 desses canos simultaneamente, mas por terem sido reprovados durante a inspeção final, seriam descartados. Outro fato em comum é que esses canhões têm 23 mm de calibre, ou seja, se tratando de uma espingarda que por padrão mede o seu calibre em gauges, isso significa que essa seria uma espingarda calibre 6 gauge. Para vocês terem uma noção do poder de fogo pretendido com a KS-23, fazendo uma comparação simples com um cartucho calibre 12 gauge, no sistema métrico ele tem 18,5 mm de diâmetro. Mais um ponto interessante é que o canhão 2A7 tem a sua alma raiada, logo a KS-23 é uma espingarda de alma raiada, sendo considerada em alguns países, incluindo a própria União Soviética, como uma carabina e não uma espingarda. Em todo caso, seu tipo de construção e sistema de funcionamento, tecnicamente, a classificam muito mais como uma espingarda do que uma carabina. Uma dúvida muito comum para pessoas que ouvem sobre a construção da arma é a seguinte: se esses canos foram rejeitados por não passarem no teste de qualidade durante a sua fabricação, por que foram aceitos para serem aplicados em outras armas novas? A questão é que a pressão de operação de um tiro de espingarda é bem menor que a de um canhão automático antiaéreo, e sendo assim, a peça suporta perfeitamente a operação da KS-23 sem nenhum risco. Esclarecido? Bom, depois que notaram a viabilidade real de produção da arma, uma longa bateria de testes teve início e a produção em série da KS-23 só foi iniciada em 1981. Junto com essa versão tradicional, quase simultaneamente foi apresentada uma com um cano encurtado, medindo 13,8 polegadas em vez das 20 polegadas do modelo inicial. O nome dado a esse modelo foi o de KS-23-1, também conhecido no ocidente como KS-23 Short. A primeira instituição governamental a adotar oficialmente as espingardas KS-23 foi a Polícia Soviética, em 1983, e ao longo dos anos seguintes, a produção seguiu de maneira modesta, mas constante, encerrando totalmente no final de 1998. Pessoal, eu quero lembrar para vocês que esse canal é parceiro da Amazon Brasil e clicando no link especial que tem aqui na descrição ou ativando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai ter acesso a uma seção específica do site contendo as maiores promoções da loja, com produtos com descontos que podem passar de 60%. Todos os itens são novos, lacrados, com garantia e parcelamento sem juros, então vale a pena vocês passarem lá para conferir as promoções, tá certo? Agora, vamos voltar pro vídeo.
Além do seu cano reaproveitado de um canhão antiaéreo, a KS-23 traz as seguintes características. O seu sistema de ação é o de bombeamento manual, também conhecido como Pump Action. Isso facilita o uso de diferentes tipos de cartuchos letais e menos letais, que têm diferentes pressões de funcionamento. Como a arma cicla manualmente, esse fator da pressão não influencia em nada. O tubo carregador localizado abaixo do cano tem capacidade para 3 cartuchos. Inclusive, a gama de munições possíveis de serem usadas nessa espingarda é um ponto que chama a atenção. Além dos cartuchos letais com balins de chumbo e balotes únicos de aço com alto poder de perfuração, ela dispara também balotes menos letais de borracha ou de plástico e até mesmo granadas de luz ou de gás lacrimogêneo. Para fazer o lançamento dessas granadas, é preciso acoplar uma espécie de, entre aspas, copo lançador na ponta do cano e usar um cartucho de fechim para que os gases do tiro lancem a granada colocada no copo. O mecanismo de ciclagem da arma é bastante semelhante ao encontrado nas espingardas norte-americanas Winchester 1200 e 1300, que usam ferrolhos rotativos e hastes duplas de acionamento do ferrolho, que ficam interligadas ao guarda-mão deslizante, popularmente conhecido aqui no Brasil como telha. Aliás, a trava de deslocamento da telha fica posicionada logo atrás do gatilho, no lado esquerdo da arma. Já a trava de segurança é do tipo transversal, localizada na parte frontal do guarda-mato. Depois do modelo inicial e da sua versão encurtada, mais alguns protótipos foram criados, mas a maior parte deles sem sucesso. Entretanto, em 1990, uma versão chamada KS-23M foi apresentada com êxito, sendo usada por forças policiais e algumas agências especiais de segurança da União Soviética. Basicamente, as mudanças feitas na arma foram o uso do cano de 13,8 polegadas como medida padrão, a substituição da coronha fixa de madeira por uma empunhadura de gatilho, que pode ter instalado uma coronha metálica com uma soleira emborrachada, e o material tanto dessa empunhadura como da telha agora é o polímero. Como a KS-23 sempre foi uma espingarda voltada aos mercados militares, em meados da década de 1990, a fabricante russa Tursky Oruzheny Zavod, conhecida no ocidente como Tula Arms Plant, entendeu que seria interessante criar uma versão dessa arma voltada ao público civil, mas isso não queria dizer necessariamente que ela seria menos poderosa. Sendo assim, em 1995 era lançada a espingarda TOZ-123 Selezen 4, com a propaganda de que seria uma espingarda para caça de animais de grande porte. As mudanças feitas nessa versão, em comparação com a KS-23, é que alguns dos canos não eram mais peças reaproveitadas, e sim novas. A alma dos canos passou a ser lisa, e a face superior do receptáculo vinha com um trilho tático para que miras reflexivas ou telescópicas fossem instaladas. Até aí, tudo bem, mas o mais impressionante vem agora. O seu calibre foi aumentado. Em vez do 6 gauge, agora a arma passava a atirar o calibre 4 gauge, o que é equivalente no sistema métrico a 26,7 mm de diâmetro. O layout da arma pode ser o tradicional, com coronha de madeira e cano de 20 polegadas, o da versão M, com cano de 13,8 polegadas e coronha metálica, ou ainda uma configuração híbrida, com a coronha de madeira e o cano curto. Em todos os modelos, o guarda-mão é feito em polímero. No último ano de produção, em 1998, a Tula Arms ainda criou um modelo variante final, nomeado KS-23K. A configuração da arma passava a ser a Bullpup, tendo um carregador destacável e um mecanismo de acionamento posicionados atrás do gatilho. O Ministério do Interior pediu por uma nova criação porque precisava de uma espingarda que armazenasse mais cartuchos e tivesse um procedimento de remuniciamento mais veloz. Agora, a arma passava a comportar 7 cartuchos no carregador e a sua telha deslizava em volta do cano, tendo somente uma haste de acionamento do ferrolho. As tropas do Ministério chegaram a cogitar a adoção da versão K, mas naquele momento também surgia outra espingarda que havia sido criada e que acabou sendo incorporada por grande parte das forças de segurança do país, a semiautomática russa Saiga 12, que já tem vídeo aqui no canal, inclusive. Em relação à ficha técnica, eu vou usar as informações tanto da versão militar tradicional da KS-23, como também na sua configuração M, ambas bastante conhecidas aqui no ocidente por conta dos jogos eletrônicos de tiro. Os dados dessas armas são os seguintes. O seu peso descarregado é de 3,850 kg e 3,5 kg. O comprimento total da arma é de 1,4 m e 87,5 cm. Removendo a coronha metálica, o comprimento passa para 65 cm. O comprimento total do cano é de 20 polegadas e 13,8 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 6 gauge. A capacidade do tubo carregador é de 3 cartuchos.
A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 405 metros por segundo e 371 metros por segundo com os balins, e 472 metros por segundo e 435 metros por segundo com o balote. O alcance operacional é de 50 metros com os balins e 150 metros com o balote, e o alcance máximo é de 90 metros com os balins e 250 metros com o balote, mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!